Frei Beto, Odete Roitman sobrevive, reencarnada em políticos, empresários e executivos. Talvez o que mais incomode na persistência simbólica de Odete Roitman seja a constatação de que ela não é uma exceção, mas um modelo. Esse texto é do Frei Beto e é aqui exclusivo nosso, né, da Diálogos do Sul Global. E o que você traz de destaque, então, para a gente começar esse diálogo sobre este texto? Esse texto é bem interessante, né? Ele fala sobre esse grande sucesso que foi Vale Tudo, um sucesso maior na década ali no finalzinho de 1980, mas que também movimentou muito o nosso país agora, para quem acompanha as novelas agora em 2025. E ele vai dizer o seguinte, né? Que apesar de lá em 1988 a Odete Roitman realmente ter morrido, ela permanece viva, não só na versão atual, como também na nossa sociedade, nessa casta política empresarial, nessa elite que vê a população brasileira com desprezo, se acha dona do país e acima das leis, acumula poder, riqueza e arrogância e é símbolo do egoísmo neoliberal que inclusive passou a se consolidar ali no final de 1980, nos anos 1980. Essa é a reflexão que ele faz. Ele também estabelece paralelos, né, para dar exemplos disso, né, de como essas Odete Roitmans do nosso país hoje, né, como isso se materializa. Então ele fala no favorecimento das casas de apostas, nos parlamentares que tentam impedir uma tributação maior sobre essas organizações. Isso, né, sabendo que pode impactar ou que a tributação maior poderia render um financiamento maior para a saúde e educação no nosso país. Ele também fala sobre o sistema de justiça, né, que é muito conivente com o Odete Roitman do nosso país e muito implacável para a população preta e pobre também. Que enquanto deixa Odete Roitman livres, uma pessoa que às vezes faz um pequeno furto, muitas vezes para conseguir se manter, para conseguir matar a fome, é implacavelmente ali julgada pela nossa justiça. Ele também diz que essa história, né, esse enredo, expõe justamente esse conflito ético entre a ética e a esperteza, porque a Odete Roitman ela mostra que ser honesto é ser otário. Então, isso também é algo que a gente percebe hoje na nossa sociedade. Ele também cita orçamento secreto, rachadinhas, o roubo dos aposentados do INSS também, como símbolos, né, dessa elite que nos golpeia, que nos fragiliza o tempo todo. E ele reforça, né? Muitos deles não são julgados, não são condenados. Van? É isso, Gui. É interessante também, nesse paralelo que ele traz, é um texto bem interessante, gente. Nesse paralelo que ele traz é o seguinte, né? A novela, a primeira versão, vamos chamar assim, ela tá ali, como você falou, no final dos anos 80. O que estava acontecendo? A novela é de 88, é justamente quando o Brasil está se redemocratizando. Só que junto com a redemocratização veio também o quê? O desdobre, né, do Brasil para o neoliberalismo. Então, o Brasil se ajoelha diante do neoliberalismo, que nada mais é do que praticamente um roubo, um furto da nossa soberania, porque no caso é a soberania econômica. Então, aí a gente vê com o processo de redução do Estado, redução de direitos sociais, das conquistas sociais que a gente teve, principalmente ali nos anos de Getúlio Vargas. A gente vai ter privatizações, eu já falei, a gente vai ter essas privatizações, ou seja, esse desmonte total do Estado. Então, é justamente no momento em que era isso, era a esperteza tirando vantagem, né? Então, a gente tinha ali uma grande oportunidade, o Brasil estava se reconstruindo, se refazendo, mas dentro desse modelo. Bom, eu não assisti a primeira versão, não era possível assistir a primeira versão, mas a gente pode trazer paralelos nesse sentido do que, atualizando, né? Ele falou muito desse momento, a primeira versão de Odete Roitman. Mas se a gente traz para o contexto dessa nova versão, né, do remake escrito pela Manuela Dias, o que a gente vê? É uma Odete Roitman que odeia o Brasil. Ela odeia o Brasil, ela odeia tudo que é feito no Brasil, né? Então tem vários momentos em que ela debocha de produtos brasileiros, enfim, ela debocha, ela ridiculariza tudo que é nacional.
E exatamente essa elite que a gente tem no Brasil, né? Porque é uma elite colonial, é uma elite que é subserviente ao estrangeiro. É curioso, porque a Odete da Manuela Dias, ela ama a Europa, então o modelo dela é Paris. Mas as nossas elites, a nossa burguesia, tem como modelo não necessariamente a Europa, mas como modelo os Estados Unidos. Ama os Estados Unidos. Gostaria que o Brasil fosse uma Porto Rico, ou seja, uma colônia 2.0, né, dos Estados Unidos. E qual o paralelo? Quem que é essa elite? Os bolsonaristas, gente. Onde está Eduardo Bolsonaro? Está lutando por um Brasil? Tá fazendo frente contra as sanções que foram impostas pelos Estados Unidos, lei Magnitsky, etc. Não. Ele está lá pedindo por sanções, ele está lá pedindo para que Trump atue contra o país, né? Então, é uma elite que ela é quem tem alguma conexão, né, que teve algum contato com as teorias da colonialidade, etc., vai entender. Ou seja, a gente tem um processo desde 88, aí, com a abolição da escravatura do Brasil, desde a independência do país, é um processo de independência, né, de formação de um Estado nacional. O que acontece? Mesmo independente, mesmo tendo realizado a abolição que a gente, como movimento negros, etc., a gente fala, bom, é um processo inacabado, porque esse processo de abolição da escravatura, ele não resultou em liberdade verdadeira para a população negra. Então, o que a gente tem são novas formas de manutenção da estrutura colonial, né, que é o que a gente chama de colonialidade. E a Odete é a própria encarnação disso. Por quê? Porque ela, embora eu não conheço, né, a Odete exatamente de 88. A Odete agora, atual, ela não é rentista. Então, por incrível que pareça, ela trabalha. Ela vem de uma família mais ou menos pobre ali. Ela dá um golpe do baú, então ela fica riquíssima porque ela casa com um cara rico, mas ela trabalha muito duro. Ela é feminina, uma mulher, mas ela representa também o poder masculino, porque é isso, ela vai, ela trabalha, ela acontece, ela multiplica essa fortuna que ela herda, multiplica em vários dígitos e se torna aí os Reutemann uma das famílias mais poderosas do Brasil, então está na casa dos bilionários, né? Mas apesar de ela especificamente trabalhar, a gente tem os filhos dela, que são esses nepo babies, né? Então, Heleninha Reutemann é o que? Uma herdeira, não sabe quanto custa nada, gasta dinheiro assim, ó, aos turrões, porque não tem noção do valor do dinheiro. É a nossa elite, essa é a cara da nossa elite, sabe? Não tem contato com o trabalhador de verdade. Então tem momentos assim que, enfim, a Helena Reutemann, ela vai, não sei, o ex-marido dela, né, o Ivan, ele comenta algo como: ah, meu pai virou chapeiro. O pai é um jornalista de renome, né, o pai do Ivan, e ele acaba tendo que trabalhar em um momento ali como chapeiro. A Heleninha sequer sabe o que é um chapeiro, que sequer sabe o que é uma lanchonete, porque não tem noção da realidade, né? Enfim, então, essa elite colonial, essa burguesia brasileira que é branca, que é escravocrata, então, muitos momentos da novela a gente tem esse diálogo, né? Inclusive, a contradição brasileira. A Fátima, que é negra, ela, vários momentos, ela verbaliza esse desejo, né, de ter como se fossem escravos ali, é, orbitando em torno dela. Então, em um momento, quando ela grávida, né, ela fala: ah, eu quero ir para Paris. Aí a Odete fala: mas lá não tem, né, tantos serviços como tem aqui no Brasil, ou seja, você não vai ter essa facilidade para ter quem cuide dos seus filhos, para ter esse monte de serviçais, como eles falam, como você tem aqui no Brasil. Aí, cara, por incrível que pareça isso, sim, sendo falado em rede nacional, ela fala: ah, mas daí eu dou um jeito, levo algum pobre daqui, elas vão adorar, né, estar em Paris. Ou seja, é quase que um tráfico de pessoas, levar gente do terceiro mundo, gente do sul global, para ser escravizado, para trabalhar de forma
é, precária, né? Tetas de um Estado rentista, acho. Enfim, que vive, né, de chupinhar a riqueza nacional. É isso. Sim, eu só queria fazer um comentário sobre a Beatriz Segal, a atriz que faz a Odete Roitman em 88. Ela dá uma entrevista logo depois do sucesso da novela, criticando o fato de a personagem ter morrido sem pagar pelos crimes dela, né? Então, se for pensar da forma correta, né? Se a gente for pensando que seria justo, ela deveria pagar pelos seus crimes. E aí eu só faço um paralelo em relação hoje à nossa ideia aqui no nosso país, a ideia da nossa sociedade do bandido bom e bandido morto, de qual é esse bandido, de quem é esse bandido, qual é a cor dele, qual é a classe social dele, e de como a sociedade e mesmo a teledramaturgia, quando a gente vê, por exemplo, a comemoração pela Odete Roitman de agora não ter morrido, então as pessoas estavam felizes com isso, né? E de como a mídia, né, ela nos leva a absorver essa noção de que uma mulher branca, rica, bilionária, que comete vários crimes, ela merece viver e merece se safar, enquanto, evidentemente, a gente está falando de uma ficção, mas a gente sabe que na realidade acaba sendo isso, e a mesma mídia nos faz acreditar que os outros, né, as outras pessoas que cometem crimes com outra cor de pele, numa outra classe social, elas merecem ser mortas. É muito absurdo, às vezes, quando a gente vê os programas policiais, a forma como tem sido naturalizada o assassinato, né, de criminosos, mas de como, às vezes, há uma comemoração, inclusive, um gozo, né, no sentido de prazer, por isso, por conta da revolta, né, e por conta de toda essa comoção que os crimes causam, mas sem nunca abordar uma solução uma solução séria para o problema da nossa criminalidade. É sempre esse discurso de que essas pessoas têm que ser mortas, assassinadas, CPF cancelado. Então é isso, a mídia, né, a comunicação, enfim, né, a indústria cultural nos fazem enxergar as coisas dessa forma. Podemos girar, Van? É isso. Perdão. Eu sei que a gente está se estendendo aqui no tema, mas só uma questão também que é muito interessante do que você traz, porque é o seguinte: teve também, na versão atual, muita crítica, porque, por exemplo, eu acho que a própria Débora Bloch, ela fala que ela achava um absurdo que a Odete, versão atual, ela era tratada na internet como fada sensata, muita gente concordando com as coisas absurdas, porque tudo que sai da boca dela era para parecer um absurdo, mas a galera normalizando e tratando isso como, fada sensata, Odete fala o que é preciso falar. Ou seja, existe também além de uma hipocrisia, né? Mas é isso, assim, um cinismo de parte do povo brasileiro de que tolera, de como você falou, quase que aplaude a existência dessas pessoas. Porque também a gente tem um ecossistema midiático e a gente tem também vamos chamar de uma vamos chamar de uma matriz de pensamento religiosa que promove isso, ou seja, você é rico porque você mereceu, você é bem-sucedido porque Deus está te beneficiando, não sei, de repente, de uma outra vida, de um outro momento em que você merece isso. Então, o pobre também ele merece a punição, ele está pagando por algo, sabe? Então é isso, a gente se torna cínico enquanto população, a gente se torna cínicos enquanto nação, porque aquela pessoa que está pedindo no farol, ela não fez por merecer, ela não se esforçou o suficiente. Todo mundo tem 24 horas. Por que ela não está estudando, sei lá, fazendo alguma coisa? Esse é o pensamento de uma, talvez, maioria da população brasileira. Enquanto um Afonso Reutemann, que é herdeiro, embora o Afonso trabalhe, mas uma Heleninha Reutemann, que é herdeira, ela merece. Uma Celina também, que não faz nada. Gente, a Celina é a criatura mais improdutiva do mundo. Ela merece. Ela é beneficiada por uma ideia mística, né? Por uma ideia mágica de que o rico ele merece ser rico e o pobre merece ser pobre. Isso faz com que as estruturas de classe do Brasil elas não sejam
questionadas, né? Então é essa eterna permanência de ricos no lugar de ricos, pobres no lugar de pobres, e uma dificuldade imensa que a gente encontra no Brasil de proliferação do discurso revolucionário. Por quê? Porque as classes baixas não acham que merecem ascender ou não acham que merecem tomar o poder, governar, etc. Mas é uma estrutura social quase que de castas. Os ricos são ricos e permanecem ricos, e os pobres permanecem pobres. Quando chega o Lula, que bota empregada doméstica nos aeroportos, que permite uma ascensão mínima de poder, a gente vê, como a gente tem visto, essa revolta das elites, né? Porque não permitem que o privilégio dela seja questionado. E a Odete, ela fala sempre, né, que ela não se mistura com gado, embora tenha aí também, mas ela viaja de jatinho particular, porque os ricos têm jato particular, não viajam nem de avião mais.